Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha da Anatocast, tudo beleza com todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Anato-aula aqui, olha, nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza, galerinha? Olha só, como de praxe, vou deixar aqui para vocês todos os nossos canais aí de comunicação, nossas redes sociais, e-mails, site. Fique à vontade para você interagir com a gente aí, mandando suas perguntas, deixando aí embaixo ó, seus comentários, suas críticas, suas sugestões, para que a gente possa, de repente, implementar aqui no nosso canal e o canal ó, cada vez mais crescer, tá joia? Aproveitando que você está aqui, olha, vai aí logo embaixo, se inscreve no nosso canal, deixe sua curtida, seu like, divulga para a galera aí que gosta de anatomia humana, para que vocês possam, então, divulgar esses materiais de conteúdo de anatomia, para que o canal da gente também possa crescer cada vez mais, beleza? Mas vamos lá para a aulinha de hoje, olha, essa é uma aula que a gente trabalhou no nosso canal de podcast, intitulado, olha, Anatocast, lá na nossa terceira temporada, do episódio de número 2. Então aproveita, ó, vai aí, todas essas plataformas de podcast, a sua preferida, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, fica à vontade para você procurar lá na sua plataforma de podcast principal ou preferida, e você vai digitar lá a Anatocast e vai encontrar aí já uma série de podcasts aí com vários conteúdos de anatomia e também com algumas entrevistas anatômicas bem legais para vocês aí, já? Quem está chegando pela primeira vez por aqui pelo canal, ei, levanta a mão aí para ver. Ok, muito bem-vindo você aqui no nosso canal. Olha quem eu sou. Sou o professor Vitor Caiado, sou professor de Anatomia Humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Beleza? Vem com a gente, vamos nessa para mais uma aula. Olha só, os principais objetivos dessa aula de hoje são, então, identificar as superfícies articulares dessa nossa articulação da síntese pública, a classificação dessa articulação, os principais movimentos que são realizados nessa articulação e também identificar os meios de fixação, ou seja, os elementos ali que dão aquela estabilidade nessa articulação da síntese pública, beleza? Então, com calma, vamos passar por cada um desses tópicos devagarinho para que a gente possa, então, entender tudo direito, beleza? Olha só, nessa imagem aqui nós temos uma representatividade, tá? Aqui a gente tem o osso do quadril direito, aqui o osso do quadril esquerdo, e a gente tem aqui representado na cor vermelha e na cor verde as porções do osso do púbis que, de fato, articulam-se entre si, que entram, de fato, ali na conexão, na interligação das superfícies ósseas. Essas regiões aqui, ó, desse púbis direito com o púbis esquerdo, esses dois ossos são interligados, conectados, unidos por meio de uma membrana fibrocartilaginosa, ou seja, um disco fibrocartilaginoso. Então, nós temos aqui ó, duas superfícies ósseas, que são as duas faces do púbis, são chamadas de faces sinfisiais do púbis. Então, existe a face sinfisial de um lado, a face sinfisial do outro, e essas duas faces sinfisiais são interligadas, conectadas por um disco fibrocartilaginoso que une, que adere, que conecta essas duas superfícies ósseas. Tá joia? Aqui uma outra imagem, uma visão mais medial do osso do quadril. A gente tem aqui o ilho, ó. Aqui a gente tem o isquio, mais póstero inferiormente. E aqui a gente tem um púbis. E nessa região, destacada aqui na cor verde, a gente tem a face sinfisial do osso do púbis. Então, a articulação da síntese púbica ocorre entre a face sinfisial do osso do púbis de um lado com a face sinfisial do osso do púbis do outro. Essas duas faces são conectadas, interligadas na linha mediana por intermédio de uma fibrocartilagem que a gente vai ver agora. Tá joia? Então, a classificação, ou melhor, as superfícies articulares da articulação do púbis são as duas faces sinfisiais dos ossos do púbis, de um lado e do outro. Tá joia? Vamos lá. Classificação dessa articulação. Olha só. Como a gente já disse, então, esse púbis aqui, ó, essa face sinfisial, ela está articulada, ela está integrada, conectada nessa outra face sinfisial por meio de um disco articular fibrocartilaginoso que une e conecta essas duas superfícies articulares. Além de conectar, esse disco ajuda, viu, no amortecimento de impactos, na movimentação dessas superfícies articulares que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, as articulações, de uma forma geral, são classificadas sob diversos critérios. Um desses critérios é quanto ao tecido, ao tipo de tecido que conecta as superfícies ósseas. Quanto a esse tecido que conecta as superfícies ósseas é cartilagem ou fibrocartilagem,
as articulações são então classificadas como cartilagíneas ou cartilaginosas. Existem dois tipos de articulações cartilaginosas. As hipocondroses, que são quando essa membrana de cartilagem é uma membrana de cartilagem hialina, mais fininha, que interliga as duas superfícies ósseas. E existem as sínfises. As sínfises são de quando ocorre entre uma superfície óssea e outra, nós temos um disco fibrocartilaginoso interligando essas duas superfícies ósseas, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, na articulação da sínfise púbica. Nós temos um disco fibrocartilaginoso que interliga as duas superfícies ósseas. Por isso, então, a articulação da sínfise púbica ela é classificada como cartilagínea do subtipo sínfise, do subtipo sínfise. Por isso o nome sínfise púbica. Tá joia? Beleza? Bom, e quais são os principais movimentos que essa articulação realiza? Então eu trouxe uma animação aqui para vocês. Deixa eu trocar aqui o apontador pelo mouse específico do computador, para a gente ver, então, que aqui a gente tem uma animação importante, que vai mostrar o disco, vai mostrar um envoltório fibroso que esse disco apresenta, unindo as duas superfícies articulares e os principais movimentos que essa articulação realiza. Eu vou fazer, vou narrando, digamos aqui, essa animação aqui para vocês, tá joia? Então, olha só, ele vai fazer uma descrição aí da sínfise púbica. A gente vai ver que tem um disco articular. Olha, existe esse disco articular aqui, ó, do meio, na coloração verde. Ele tem um envoltório fibroso, que é uma cápsula articular que envolve, e esse disco, então, interliga as duas faces sinfisiais do púbis direito com o púbis esquerdo. Além dessas estruturas, nessa região do púbis se fixa aí, como vocês viram aqui agora, uma grande quantidade de tecido muscular. Tanto tecido muscular da parte abdominal, como também músculos dos membros inferiores. Esses músculos movimentam, eventualmente, esses pubs. E isso pode trazer, então, a movimentação na articulação da sínfise púbica. Tá certo? Bom, vamos seguir aí com a nossa animação. Cadê? Opa, perdão. Voltou aqui, não foi? Aqui, deixa eu adiantar. Aqui, ó. A gente já viu, né? Essa estrutura do disco. Vamos passando um pouquinho para a gente não perder muito tempo. Então, aqui, ó, a musculatura se fixando na articulação da sínfise púbica. E esse disco é importantíssimo, viu? Tanto para dar estabilidade na articulação, como para o amortecimento dos impactos mecânicos, tá? Então, aqui a gente vai ver, ó, algumas das movimentações. Então, quando deixa eu ajudar aqui um pouquinho, ó. Quando esses pubs tendem a se distanciar um do outro, a gente chama esse movimento de tração. Quando esses pubs tentam a se aproximar um do outro, a gente chama de compressão. Quando esses pubs deslizam para cima e para baixo, são os deslizamentos superiores e inferiores. Ou eles também podem se deslizar anteriormente e inferiormente. Ou podem rodar um pouco um pelo outro. Então, esses movimentos ocorrem aqui. A animação mostra aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui a animação mostra para vocês todos esses movimentos que vão ocorrendo. Ó, o deslizamento superior e inferior. Okay? Aqui, ó, a compressão um pouco do disco. Tá certo? E a gente vai ver agora o deslizamento, ó, mais anterior e posterior desses ossos do púbis, bem como o movimento de torção que ocorre entre uma face sinfisial e a outra. Então, esses movimentos são importantíssimos, principalmente, sabe por quê? Porque essa articulação a articulação da sínfise púbica, ela trabalha sinergicamente, ela trabalha em conjunto com a articulação sacroiliaca. Ei, calma, tem uma aula aqui, nessa mesma playlist da terceira temporada, só sobre a articulação sacroiliaca e sobre os movimentos que essa articulação sacroiliaca faz. São os movimentos de nutação e de contranutação. Então, quando a sacroiliaca realiza principalmente esses movimentos de contranutação e de nutação, também ocorre normalmente um movimento de acomodação na articulação da sínfise púbica. Então, elas estão sempre trabalhando em conjunto, sinergicamente. Tá joia? Então, esses movimentos da sínfise púbica, apesar de serem movimentos de pequena amplitude articular, eles são muito importantes, principalmente porque trabalham em conjunto com a sacroiliaca para fazer esses movimentos de contranutação e de nutação nessa articulação. Tá joia? Bom, e como que é, então, a estabilidade? Como é dado, então, essa estabilidade da articulação sacroiliaca? Deixa eu voltar aqui o apontador para ficar mais fácil. Pronto. Então, olha aqui. Aqui a gente tem nessa imagem a face
sifisial do pubis de um lado e a outra face sifisial do pubis do outro lado. Essas duas faces sifisiais são, então, conectadas, unidas por intermédio desse disco interpúbico, ou seja, o disco articular da articulação da sífise púbica. Esse disco, a gente acabou de ver na animação, que ele tem um envoltório fibroso, uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que envolve não apenas o disco, mas também parte das faces sifisiais, do pubis de um lado e do pubis do outro. É a chamada cápsula articular. É a chamada cápsula articular da articulação da sífise púbica. Além dessa cápsula, essa articulação recebe um reforço ligamentar superiormente a ela, que é uma faixa fibrosa de ligamento, chamado ligamento púbico superior, ou também chamado de ligamento superior do pubis. Então, é um reforço ligamentar aqui, ó, superiormente na articulação da sífise púbica. Mas inferiormente, também tem um outro feixe ligamentar, também tem uma outra faixa fibrosa ligamentar, que agora, ó, protege, ok? Reforça a articulação inferiormente. Agora, esse ligamento mais inferior é chamado de ligamento púbico inferior, ou também chamado de ligamento inferior do pubis, ou algumas pessoas ainda o denominam de ligamento arqueado do pubis. Ei, você já deve ter ouvido falar, sabe o quê? Que as mulheres normalmente apresentam um quadril mais largo do que os homens. Uma dessas diferenças é aqui. Esse ângulo formado aqui, principalmente pelo ligamento púbico inferior, nas mulheres esse ligamento tem uma maleabilidade maior. Ele é um pouco mais extensível do que em relação aos homens. Isso faz com que o ângulo aqui, ó, inferior do pubis seja um pouco mais aberto, seja um pouco maior nas mulheres, e isso repercute, por exemplo, na largura um pouco maior em algumas mulheres. Esse ligamento aqui é o ligamento arqueado do pubis, ou ligamento púbico inferior. Então, esses são os principais elementos estabilizadores dessa articulação da sífise púbica. Lógico que tem, além desses elementos, uma grande quantidade de músculos que também aí se fixam e que ajudam também nessa estabilidade. Esses aqui são os elementos próprios articulares da articulação da sífise púbica. Beleza aí, galera? Tudo tranquilo? Então a gente vai chegando ao final, ó, tem mais uma aulinha aqui. Aqui algumas referências do nosso, que a gente tomou como referência, né, para as nossas informações aqui da nossa aula. Algumas referências complementares, né, no nosso podcast, inclusive um colega também aqui, né, que promove, tem suas aulinhas aí também no YouTube, que vocês podem complementar o estudo de vocês, tá joia? Então, ó, o Anatocast tem uma realização do Labtec Anato, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais em Anatomia, beleza? Então, galera, quem gostou, vai aí de novo, se inscreve no nosso canal, curte, deixe seus comentários e divulga para a galera aí, para o nosso canal ó, cada vez mais crescer. E a gente espera vê-los aqui, ó, numa próxima Anatoaula, aqui no nosso canal, olha só, Anatocast, se a gente fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.